Olá, amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja com o espírito de todos. Eu ontem estava falando acerca dessa fraude que a gente tem visto através do sistema religioso, seja ele católico, evangélico, pentecostal, evangélico de todas as ordens e também o ortodoxo. Percebam. Quando a gente está falando disso, a gente entende que a gente está falando para espirituais. E quando a gente fala para espirituais, a gente não se baseia naquilo que a gente vê, a gente se baseia naquilo que crê, tá certo? É um pouco diferente. Já falamos acerca disso. E aonde que consiste a fraude? A fraude consiste em, confere na sua Bíblia, amado, já começou errado. Veja bem. Você não pode conferir na sua Bíblia, porque senão você está conferindo na letra da Escritura. Nós não estamos aqui para sermos convencidos pela letra. Nós estamos aqui para termos entendimento, discernimento do Espírito. Percebe como é diferente? Para isso é que existem os dons espirituais. Para aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham vida eterna. O entendimento não pode vir porque confere aí na tua escritura. Rapaz, é o homem mandando o outro conferir a letra da letra que ele está lendo. Percebe a situação, como é terrível isso? Como é que é um bando de enganadores querendo enganar uns aos outros? O modelo está errado. O modelo não é esse. O modelo de Cristo é a mesa pascual. O modelo de Cristo é a mesa pascual. Jamais é o pregador e o leigo lá embaixo. O pregador lá em cima e o leigo lá embaixo. O leigo não pode questionar o pregador, porque afinal o leigo é leigo, não sabe nada. Né? É um bocoió que está lá ouvindo. E o sábio doutor está lá em cima pregando o evangelho de Cristo. Mas Cristo não é assim não. Mas não é assim mesmo. Ele tinha uma mesa redonda, onde havia o pão proposto na mesa, percebe? Ele estava ali ensinando. Veja, na época Cristo estava ensinando. Na época ele realmente era um doutor do quê? Da sabedoria de Cristo, da sabedoria divina. Então ele estava ali, mas aquilo ali havia um sustentáculo, que era a mesa dos pães da proposição, para que nós replicássemos isso nos dias de hoje. Nós, os espirituais, não é qualquer um. A igreja não é de todos. Porque sou da igreja. Não é não, filho. Só é da igreja aquele que é chamado e escolhido de Cristo. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Igreja não é um templo feito por mãos humanas. Olha como é que o entendimento vai evoluindo, meus amados. Igreja não é templo feito por mãos humanas. Igreja não é para qualquer um entrar lá e orar. Pode ser assim? Pode. Mas existe coisa para todo mundo. Se você crê nisso, você quer ir lá, acha que é bonito, vá. Eu não estou lhe condenando de modo algum. Quem sou eu para condenar? Mas entenda, eu estou falando para os espirituais. Para que os espirituais tenham entendimento e sejam alimentados por Cristo aqui na mesa do Cordeiro. Por que eu estou falando isso? Porque esse entendimento já foi mastigado antes, perceba. Alguém já mastigou esse entendimento antes. Esse pão já foi proposto antes. Agora ele está renovado no entendimento e está sendo colocado aqui numa mesa. Numa mesa que não é, infelizmente, não é redonda, porque eu não estou conseguindo falar com vocês pessoalmente. Ou, como é que se diz assim? Através de um dial, né? Através de uma comunicação, por exemplo, online, ao vivo, a cores, seria o ideal. Mas não adianta a gente fazer uma mesa dessa, que entra o incrédulo e atrapalha o entendimento. E ele fica ali de chacota, de deboche, de xingamentos, porque como ele não entende, ele acha que todo mundo tem que entender como ele, que não entende nada. E aí, como ele não consegue entender, como um menino mal educado, ele te xinga. Ele lá joga pedra. É assim que faziam os judeus. Jogavam pedra. Porque aprenderam ali na letra. Tá certo? Então eles só sabiam para fazer isso. Coisas na carne. Aquele que é da carne, é da carne. O que é do espírito, é do espírito. Eu faço essa distinção. Irmãos, não tem como não fazer.
Não tem como não fazer. Eu não enquadro em ninguém. Ó, você é da carne e você é do espírito. Eu não estou julgando as pessoas. Eu não estou julgando as situações. Eu estou colocando que existem situações diferentes. E é isso que eu tenho procurado, me esforçado no sentido de ensinar aos meus irmãos, para que eles reflitam e se enquadrem dentro das situações, principalmente para os espirituais, eu falo. Tá certo? Então eu quero que vocês pensem, o modelo que você aprendeu, que eu aprendi, está totalmente errado. O modelo religioso, por isso que eu digo que religião não leva fundamento de nada, porque religião, essa metodologia wesleyana, sim, foi John Wesley que criou. O sábio, né, e o leigo, né? O pregador e o leigo. Isso daí foi trazido à baila por John Wesley. Foi ele que trouxe esse arcabouço aí para dentro das igrejas, porque nunca foi assim, tá certo? Então o que é que acontece? As pessoas sentavam ali no chão e o outro que estava ali sentado no chão junto conversava com elas. Era assim que funcionava. Então era tipo uma mesa redonda, é como eu estou dizendo. E quando as pessoas perguntavam, eles respondiam, percebe? Hoje isso não acontece. Hoje, a pessoa que está em cima daquele púlpito, em cima daquele lugar, ele é inquestionável, percebe? A palavra dele é consagrada como se fosse verdade. Mas ela é a verdade? Essa é a questão. Então, a mesa dos pães da proposição é isso. Um fala e o pão é sacudido na mesa para ver se ele é a verdade. Não é assim do jeito que eles fazem hoje, não. Nunca foi assim. Nunca foi assim. No tempo de Cristo não era assim. O próprio Cristo era sabatinado, o próprio Cristo era questionado, perguntavam a ele. Aí você chega e ensina isso, a pessoa, a primeira coisa que ela vem é te sabatinar. Mas se ele estiver no púlpito, ele não aceita você sabatinar ele. Por quê? Porque ele é o doutor da lei. Percebe a situação? Como na hora que é para lá, não pode. Mas quando é para cá, pode tudo. Olha que coisa interessante. Qual o direito que a pessoa natural tem direito de questionar a pessoa espiritual? É o mesmo direito, não pode ser mais. A minoria não pode ser contra a maioria, nem vice-versa. É por isso que nós somos avessos a qualquer minoria querer mandar na situação, por exemplo, do país. Uma minoria não pode se expressar além daquilo do que ela é indagada. Perceba, a gente não pode mudar a nossa opinião por causa de uma minoria. A realidade, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é correto, não pode mudar por causa da opinião de algumas pessoas. Não é desse jeito. Agora, vocês têm que entender uma coisa. Qual era o modelo de Cristo? Nós não estamos restaurando os princípios de Deus, então nós temos que restaurar como era no princípio. Como era no princípio? Era um pregador e 500 pessoas ouvindo? Não, não era assim. Nunca foi assim. No tempo do templo de Jerusalém, eles sentavam no chão ou sentavam em algumas pedras e ficavam ali conversando, conjecturando. Alguns falavam, sim, alguns tinham mais diletantismo para falar e outros mais para ouvir. Mas todas as pessoas podiam ser ouvidas, todas as pessoas podiam sabatinar. Isso não existe nos templos atuais. Hoje a religião impede que isso aconteça. Não, ninguém fala. Se o padre estiver falando, você cala a boca e escuta. Se o pastor estiver falando, você cala a boca e escuta. Se o bispo estiver falando, você cala a boca e escuta. Se o papa estiver falando, você cala a boca e escuta. Esse não é o modelo de Cristo. Não é. Esse não é o modelo de Cristo. Cristo permitia que todos sabatinassem a ele, que era Cristo. Por que o pastor, o padre, o papa não são sabatinados também? Não são. A palavra que eles trazem é a verdade. Não é verdade, não. Isso não é verdade. Isso a gente não pode aceitar. Perceba? A hora é de quebrar essa Babilônia. A Babilônia tem que vir abaixo. Essa é a Babilônia. A Babilônia daquela pessoa que fala como um doutor, daquela pessoa que fala como um PhD, daquela pessoa que fala e que todo mundo é abóbora. Entendeu? Todo mundo aqui é abobrinha.
Escuta o que o cara já bota na televisão, irmãos. Doutor e não sei o quê, PhD e não sei o que lá. Para quê? Para ele não ser sabatinado. Percebe? Então, isso está tudo errado. O modelo constituído nesse mundo está errado. Eles estão vencendo vocês na mente. Eles estão vencendo a cada um de nós na mente. Me venceram no passado. Hoje não me vencem mais. Porque eu mudei a minha mente. A minha mente é a mente de Cristo. Ela é cristalina. Ela vê tudo com antecedência. Eu não me pauto mais pelas circunstâncias. Eu quero que você também seja assim. Que você não se paute pelas circunstâncias desse mundo. O mundo está aí botando notícia, falando um monte de coisa, mas tudo isso é circunstancial, amado. Tudo isso é circunstancial. Isso não te atropela a vida, não. Qual é o problema de faltar gênero alimentício no comércio? Você acha que você vai morrer de fome por causa disso? Não vai, não. Não vai, não. Você vai ser suprido de algum jeito. Tanto é que acabou a greve dos caminhoneiros. Não acabou? E você morreu de fome por causa disso? Não. E outras situações piores, como guerras e muito mais, já aconteceram na face da terra. E as pessoas não morreram por causa disso. Há pessoas que morrem de fome na terra? Há. Mas há por causa de quê, irmãos? Há por causa da falta de amor entre os homens. O amor é que pauta o reino de Deus, já disse. Primeiro é a ordem. Primeiro princípio a ser restaurado no homem é o princípio da ordem. É obedecer a Deus. O homem não obedece. Ele obedece à sua própria vontade. Ele é o Deus de si próprio. Ele é o Deus desse século. Então, você já sabe onde está o diabo. O diabo está dentro de nós. Se você der lugar ao anjo do Senhor, você é Cristo. Se você der lugar ao diabo, você é o próprio. Percebe? É uma coisa simples, amados. Mas é uma luta espiritual que Paulo falava ali em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 7, e que ele superou no capítulo 8. Tá certo? Ele se tornou espiritual. E aí ele entrou nessa situação. Mas ele se tornou porque ele era um Cristo. Ele era a noiva do Cordeiro. Ele fazia parte do corpo de Cristo. Corpo de Cristo não é a igreja. Eu frequento uma igreja, então faço parte do corpo de Cristo. Não é verdade. Isso não é verdade. Eu não posso mentir para você. Eu não posso ser hipócrita. Eu não posso estar querendo te enganar. Eu não posso querer, como é que se diz, tapar o sol com a peneira. Não é porque você chegou ali e um cara disse que você tinha que levantar a mãozinha e aceitar Jesus, que você agora é do corpo de Cristo. Não é, meu amigo, não é. Se você não mudar a sua mente para a mente de Cristo, você não é Cristo. Não vai chegar nunca. Eu não posso enganar as pessoas. A gente não está aqui para isso. Se a gente é trombeta do Evangelho da Graça, e qual é o Evangelho? Tem que voltar. Toda vez que eu falo do Evangelho, eu tenho que voltar a isso. O que é o Evangelho? Evangelho significa boa nova. E qual foi a boa nova que Cristo deu? Eu sou o perdão de Deus. Eu sou o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E Ele tirou. Mas até hoje as pessoas não acreditam. Há 2000 anos que a religião te engana dizendo que você é pecador e carente da glória de Deus, porque você está lendo no livro errado, filho. Você está lendo no livro dos judeus, você tem que ler no livro dos gentios. Você está seguindo o apóstolo de judeu, não está seguindo o apóstolo dos gentios. Quem eram os apóstolos judeus? 12 apóstolos. Aqueles que você conhece mesmo. Mateus, Marcos, Lucas. Não, Lucas não. Lucas não era apóstolo. Mateus, Marcos, Tadeu, e vai por aí afora. Aquela lista dos 12, que todo mundo aí, a maior parte da igreja católica, o pessoal sabe de cor. Na igreja evangélica, talvez alguns saibam de cor também. Né? Na ortodoxa, tenho certeza que sabem de cor também. Então, amados, Natanael, né, que era também chamado de Bartolomeu, né, e Tomé, e vai, por aí vai. Eram os 12 apóstolos da lei. Perceba, Jesus Cristo mandou eles para pregar a lei, para pegar as ovelhas perdidas da tribo de Israel. Mateus 10, versículo 5, confere lá. Eu não estou falando, não. Ele não veio para gentios, ele proibiu, no versículo 6, ele proíbe esses apóstolos de irem aos gentios. Não é para nós, rapaz. Acredite no que eu estou dizendo. Não é para você. Se você nasceu depois de Jesus, mesmo que você hoje, na carne, você seja judeu, esse evangelho de Paulo é que é para você. Não é para aquela época. Perceba, mesmo você sendo judeu de sangue, a graça veio para todos, filho. Veio para judeus, para gentios, para americano, para lusitano, entendeu? Para todos, para maometano, para todo mundo. Veio para muçulmano também, veio para todos, japonês, todo mundo.
O evangelho da graça é para toda criatura, toda criatura. Porque ele veio e reconciliou consigo o mundo, os homens, os animais, os peixes, tudo, as plantinhas, as avezinhas que estão no céu, tudo, ele reconciliou o mundo. Todo aquele que respira louva o Senhor. Olha só, porque ele veio para ser o Senhor da terra, ele é o dono da terra. E ele é um caminho e é um modelo. Modelo para quem? Modelo para o homem ressurreto. E quem quer ser um homem ressurreto, quem tem esse chamado de homem ressurreto para ser um Cristo, ele foi chamado antes da fundação do mundo, escolhido por Deus para ser isso. E depois aconteceu toda essa cadeia de problemas que você sabe, não é? O homem veio aqui à Terra, estava no paraíso, vamos dizer assim, né? Vivia o céu na Terra, mas aí o homem resolveu ser o Deus de si próprio, resolveu tapar os ovelhinhos, ele se tornou o filho pródigo, não é verdade? Ele saiu, pegou, olha, eu quero a minha herança e eu vou cair no mundo. E foi, e caiu no mundo, caiu na gandaia. E aí saiu estropiando a sua própria vida e a vida de toda a população da terra. Os filhos de Adão se multiplicaram em iniquidade. Só isso que eles fizeram. Por quê? Porque eles não ouviam mais a voz do bom pastor. Iniquidade é falta de justiça de Deus. A falta da justiça de Deus, que é Cristo, realmente dentro dele, sem estar expresso nele, sem ele ter o seu espírito vivificado na graça, ele realmente se torna uma pessoa segundo a lei e simplesmente está na iniquidade, está em pecado, tem uma vida em pecado, ou seja, uma vida fora do alvo. Mas isso não leva ele para inferno nenhum. Inferno, amigos, não existe. Inferno não existe. Existe vida infernal, é diferente. Inferno não existe. Existe uma vida infernal, porque ela é regida pelas suas más escolhas. A iniquidade gera escolhas erradas. E as escolhas erradas levam aos castigos aqui da terra. Os homens têm lei. E aí você segue a lei. Você pisou na bola, a lei diz, ó, tem que fazer isso. Se fez isso, recebe tal pena. Ele vai e recebe tal pena. É assim que funciona. É lei da terra, não tem nada a ver com lei de Deus. Lei de Deus, você está reconciliado. Deus não imputa mais pecado a homem nenhum. Quem falar diferente disso para você, não creia, é mentiroso. É mentiroso, filho. Ele está falando de uma lei que já foi extinta pela sua fraqueza e pela sua inutilidade. Está no livro de Hebreus, só você ler no livro de Hebreus. Você não adora ler a Escritura? Vai lá no livro de Hebreus, está lá, eu tenho certeza. A palavra flui de dentro de mim e eu não gosto de ficar apontando para a Escritura, porque eu não estou aqui para ensinar ninguém catequese, sabe? Eu não estou aqui para ninguém para dar escolinha dominical, escolinha bíblica. Eu não estou aqui para isso. Eu não fui chamado para isso. Da mesma forma que as ovelhas perdidas da tribo de Israel foram para aqueles apóstolos da lei, hoje existem os apóstolos da graça que são o corpo de Cristo. Eu, graças a Deus, faço parte deles. E eu gostaria que você também fizesse parte. Eu gostaria muito. Porque é preciso outras bocas trombeteando o Evangelho. E se você está dormindo, e eu sei que tem muita gente ainda adormecida por causa do fermento da religião, o fermento da religião é fazer você acreditar nisso. O modelo já está errado, é um modelo falido, é um modelo de enganação, é um modelo que engana as pessoas. Confere aí na sua escritura, você vai conferir na lei, ele só está falando da lei. Ele não fala uma palavra que esteja no livro de Romanos até o livro de Hebreus. Não fala, ele só fala da lei. Quando ele cita assim, sabe, en passant, dá aquela escorregada e já voltou para a lei. Ele volta para a lei. O pregador que está hoje dentro das nossas igrejas, infelizmente, eu digo isso porque eu tenho muitos amigos lá dentro, está fraudando a verdade, está completamente na contramão de Cristo. Infelizmente, eu gostaria muito que não fosse assim, mas 99% estão fazendo isso. Você está entendendo? Existe uma margem, claro, a gente tem que ter tolerância, mas infelizmente não é assim que acontece. Estão fraudando a palavra de Deus, dizendo que estão dando a palavra de Deus e não estão dando.
Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela salta de dentro de nós. Ela não precisa de um anteparo escriturístico para apoiar e dizer, não, está aqui no livrão, ó, confere aqui. Não é assim, meu amigo. Não é assim que funciona. Você não está ligado naquilo que está escrito. Você tem que estar ligado na verdade de Cristo. E a verdade tem que estar dentro de você. Ou então você é um infrator da lei. Você vive em pecado, tem uma vida de pecado. Se você precisa do livrão para pautar a sua conduta, amigo, você está na contramão da história. Você devia estar na cadeia. Você é um presidiário. Você só comete delitos. Percebe a situação? E eu acho que eu não estou lidando com esse tipo de pessoa. Não estou mesmo. Pode ter um ou outro que acontece, que dá uma escorregada, né? Isso acontece. Isso acontece com muitas pessoas. Todo mundo está sujeito a dar uma pisada de bola nessa vida. Eu não tenho dúvida. Mas a maioria não. A maioria não. Eu tenho certeza que a maioria se pauta dentro da lei do país, da lei de Deus. Procura, se esforça nessa direção. Tá certo? Então eu estou falando com essas pessoas. Então, cuidado com esse fermento. Comece a pensar. O que eu quero que vocês façam é que vocês pensem. Que vocês pensem. Se você não pensar, você simplesmente age dentro da mesma estrutura. Por que eu vou mexer nisso? Isso está muito bom, está muito bom. A civilização está indo morro abaixo. E você está achando que está muito bom? O país da gente está muito bom? Você está vendo essa situação que está há 40 anos. Eu vi uma novela da Globo que eu fiquei impressionado. Era uma mocinha, e agora eu não lembro dela, mas era uma moça atualmente muito famosa. E o pai dela era fiscal da alfândega, fiscal aduaneiro. E ela convencendo o pai por A mais B, isso há 40 anos, em 1978, querendo convencer o pai a receber uma propina do namorado ou do amigo dela para poder passar com muamba na alfândega do aeroporto, sei lá. Está entendendo a situação? Há 40 anos que isso, a Globo naquela época noticiava isso, mas mudou o interesse da televisão, né? Os interesses mudam, né? O foco passa a ser outro, né? Então, mas a situação mudou? Nada. Nós continuamos com pessoas roubadoras, trambiqueiras, fraudulentas e falsárias. E ninguém fez nada pelo país. Você acha que está tudo muito bem? Você acha que tem que manter a situação do jeito que está? Não pode, amado, não pode. Cristo tem que sacudir esse mundo. E ele sacode a partir do momento. A revolução começa em você, mas não começa na sua carne, ela começa no seu espírito. Você não vai puxar a espada para lutar com seu irmão. Você puxa o espírito para combater a carne, e não a carne contra a carne, porque senão vira guerra, amado. Isso aqui não é uma guerra natural. Isso é uma guerra espiritual. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar principados e potestades nos lugares altos do entendimento de Cristo. É isso que eu vos falo. Esse é o principado e a potestade. É aquilo que vai na televisão, é aquilo que vai na igreja e que bota você para o mau caminho. E que corrompe a sociedade. Porque a religião está fazendo uma obra maravilhosa ali, porque o padre, o pastor, o papa, não sei quem, a Madre Teresa de não sei das ondas, está vindo fazer aqui uma obra maravilhosa. Gente, isso é carne. O que ele está fazendo pelo seu espírito? Carne não leva a lugar nenhum, porque se a pessoa morrer, ela vai para o céu. Vai para Deus. Qual é o problema dela morrer e ir para Deus? Nenhum. Você está falando, mas você também apega a carne. Claro que estou. Mas você acha que quando chega na tua hora de partir, alguém pode deter a vontade de Deus? Claro que não, amado. Então você não pode se preocupar nem com o que haver de beber, com o que haver de comer, o que haver de vestir, o que haver de calçar. É a hora que está chegando para você. Se você vai estar bem ou se você vai morrer amanhã. E o que tem isso a ver com a história? Nada. Então não fique tentando botar subterfúgios na vida. Encare a vida como ela é. A vida é espiritual e você a faz carnal. Nós somos espíritos encarnados e não uma carne pererecando aqui embaixo, percebe? Tem um espírito de Deus dentro de você, dentro de cada um, até dentro das plantinhas, dos animaizinhos.
Veja aí o seu cachorrinho que está aí no seu colo. Esse cachorrinho tem vida porque tem uma parte de Deus dentro dele. Gente, é simples assim. O Espírito de Deus é um só em todos. Por isso é que todos louvam ao Senhor. Percebe? Então, comecem a pensar, em nome de Cristo, no modelo que você está vendo dentro na televisão e na religião. Porque tem duas bestas aí trabalhando. A besta que sai da terra, que é a besta política, né? E a NASA e outros aí que são a besta política. E a besta religiosa, a besta que vem do mar. Então, elas estão operando... Ah, você está falando do Apocalipse? Não, eu estou citando, porque a mesma besta que apareceu no passado, lá na época dos anos 70, depois da morte do Senhor Jesus, está nos dias de hoje aqui. É a mesma besta. Por quê? Porque o homem ressuscita a besta. O homem ressuscita, entre aspas, o diabo. O diabo continua dentro dele. Ele não deixou o diabo morto. Ele quer trazer o diabo à baila. A religião trouxe o diabo à baila. Não vejo uma religião católica, evangélica, que não fale do diabo. Gente, fala o tempo todo. Que diabo é esse que já morreu na cruz? Mas ele já foi há muito tempo, já está enterrado. Mas a mentalidade doente, deformada, com interesses que a gente não tem nem que falar, né? Que está na cara, só quem não quer enxergar e que não vê, os interesses são os mais totais possíveis, né? É em toda a ordem, né? É de submissão, é de controle, é financeiro, é político, é tudo. É vontade do homem para sobrepujar o outro. Desde o início da civilização é assim. Eu já citei isso outro dia. Eu falei que você tinha uma tribo e a tribo do lado, você ia lá, você matava algumas pessoas, você tomava as mulheres, as crianças, traziam, botava os homens como escravos, tomava as terras do cara, o gado do cara e tudo. E aí, rapaz, olha só, tomou o país do vizinho, percebe? E aí começou a criar país com lei e tudo isso. Ninguém pediu essa porcaria não, rapaz. Quem precisa disso? A gente precisa ter uma vida tranquila, na paz de Cristo. A gente precisa disso. Nós não precisamos de país para nos colocar imposto de tudo quanto é jeito. A terra é nossa. A terra não é do homem endinheirado, do mais rico. A terra não é deles. Nós temos que compartilhar o que temos, para que não falte nada para ninguém. Você acha que a gente vai ser pobre, é? Não vai não, cara. A terra é muito rica. Não vai faltar nada para ninguém. Acredite nisso. Esse é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, eu estava querendo justamente só ressaltar isso. O modelo está errado. Então, se o modelo está errado, você tem que começar a questionar esse modelo. Questiona com todas as pessoas que você conhece, com seus amigos, com seus irmãos. Comece a derrubar a Babilônia. A Babilônia não se derruba você brigando com o irmão, socando o irmão, puxando a espada, o revólver, o canhão para o irmão, não. É com palavras. A nossa guerra não é contra carne e sangue, volto a insistir, é contra principados e potestades. E se derruba onde? Na mentalidade, mas é preciso falar. Então é preciso combater essa mentalidade deformada e doente que tem dominado os nossos sistemas. A besta que vem da terra, que é a política, e a besta que vem do mar, que é a religião. Amém? É isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Para os irmãos pensarem, porque os irmãos têm que ser livres pensadores. Ah, eu sou da religião tal, eu sou da religião. Você já se botou um rótulo, filho. Você só botou um rótulo em você. Você já tem até marca e etiqueta. Só falta botar o chipzinho na mão para você seguir adiante. Percebe? Então, larga a religião, meu filho, que a religião é Babilônia. Você tem que ser um livre pensador, um livre em Cristo, para poder ter isenção, para poder pensar as coisas com calma e tocar a sua vida conforme a graça de Deus. Percebe? É isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos no dia de hoje. Que a graça e a paz de Cristo seja com seu espírito, amém? Graça e paz.